Capítulo 21. No dia seguinte, Seldan, que passou a noite no alojamento de Eurwangni, saiu de manhã cedo e pegou seu tablet, a uma distância da entrada da masmorra. Ao contrário de ontem à noite, havia inúmeras máquinas científicas colocadas perto da entrada da masmorra, que seriam capazes de identificar os comprimentos de onda e os padrões da masmorra deformada. Francamente falando, essas máquinas são realmente ótimas, mas a taxa de sucesso com elas quando se trata de masmorras deformadas foi infelizmente inferior a 20%. Sua casa era mais confortável. Meus ombros estão rígidos, mas eu nem tenho uma cama em casa. Taylor impediu Seldan de ficar em um dos quartéis militares ontem e eles passaram a noite em um alojamento bastante decente nas proximidades. Claro que é mais confortável que a casa de Seldan, que nem tem cama. No entanto, Taylor massageou seus ombros como se o alojamento fosse desconfortável na noite passada. Estou estranhamente acostumado com sua casa. Traço reticências. Não era algo que ele queria ouvir de uma residente ilegal, mas Seldan manteve a boca fechada. Além dele, vários pesquisadores, estudiosos, intérpretes e guildas se reuniram na entrada da masmorra deformada. Mesmo grandes organizações, como a Cooperativa Internacional de Anomalias, às vezes traziam máquinas para interpretar anomalias, e todas elas apareciam fazendo um estardalhaço sobre como interceptar a masmorra deformada que apareceu em Incheon. No entanto, eles não estavam fazendo nenhuma pesquisa porque a máquina gigante de Lost Day estava zumbindo para frente e para trás. Lost Day assumiu a situação de interpretar a masmorra. Essa máquina preta, que pertence ao Lost Day, custou dezenas de bilhões de won e poderia medir comprimentos de onda de outros mundos. Lost Day parece estar se esforçando para mudar a opinião pública através da mídia, dizendo que time over, será um grande negócio e se encarregaram de resolver a masmorra deformada. Taylor 9 olhou para Seldan, que estava olhando para a máquina. Com uma voz maçante, ela falou: "O que eles estão planejando fazer com uma máquina desse tamanho? Basta deixá-los em paz. A maioria dos pesquisadores aqui vieram bem equipados." 3 intérpretes famosos de pelo menos rank A, um médico que escreveu dezenas de artigos relacionados a masmorras e uma guilda com itens do tamanho de uma empilhadeira. Por outro lado, Seldan carregava apenas um tablet com uma imagem de uma maçã. "Você quer ir a um encontro comigo em uma masmorra? Você é a única mulher no mundo louca o suficiente para querer ter seu encontro em uma masmorra. É mais atraente, não acha? Vá sozinha." "O quê? Que mulher louca iria a um encontro sozinha? Naturalmente, você é uma mulher louca." Ele balançou a cabeça para Taylor, que estava constantemente incomodada, então lentamente olhou através das notas mágicas que havia escrito em seu tablet. Ele tinha certeza. Foi escrito em caracteres diferentes dos de Vivien da Magic Empire, mas a magia de Julexa Empire também obedeceu aos mesmos princípios básicos. Simplificando, a fórmula A mais B igual a C, em Vivienda é escrita como G mais N igual a D, em Julexa. Talvez por não estar relacionado a um protagonista, a habilidade, caçador de protagonistas, não foi ativada e o idioma não pôde ser entendido, mas sistematicamente, ainda é possível lê-lo. A interpretação completa é impossível. A compreensão total também é impossível. No entanto, ele pode descobrir o que há de errado com isso, embora vagamente. Este círculo mágico está quebrado, não é? O círculo mágico na porta era surpreendentemente simples. Uma estrutura que se abre apenas infundindo mana. Mas os circuitos que conectam as linhas de mana aqui e ali foram rasgados, apagados ou quebrados. Segurando sua caneta eletrônica, Seldan conectou lentamente os circuitos mágicos. No outro dia, ele tirou algumas fotos de informações dentro de livros de magia na academia com seu telefone, mas quando voltou para a Terra, tudo foi apagado, então não tem escolha a não ser confiar apenas na memória. Ele não conseguiu estudar o suficiente para fazer isso por apenas 2 meses, então não teve escolha a não ser lutar.
De alguma forma, consegui restaurar o círculo mágico em perfeitas condições. Seldan, que terminou de restaurar o círculo mágico com seu tablet, logo se levantou de sua cadeira. Ao se aproximar da entrada da masmorra, Taylor Nine o seguiu com um bocejo. Por favor, espere. No momento estamos analisando os padrões da masmorra, então, por favor, dê um passo para trás. Caçadores são lutadores. Eles não tinham esse tipo de conhecimento. Por isso os soldados, que escoltavam os pesquisadores, tentaram impedi-lo, mas Seldan falou. Eu estava interpretando os padrões da masmorra também. Mas, você não é um caçador? Existe uma lei que diz que os caçadores não podem. Não existe. Também não havia lei que proibisse um caçador de se aproximar. Os caçadores estavam simplesmente se restringindo para facilitar o trabalho dos pesquisadores. Ah não! Quando os soldados, com olhares desconfiados, foram forçados a deixar Seldan passar, os pesquisadores se viraram para olhá-lo. O que aconteceu? Os caçadores estão nos incomodando de novo. Eles não podem nem fazer nada, vamos apenas sentar e esperar. Houve murmúrios entre os pesquisadores, mas Seldan não se importou. Os pesquisadores não podiam responder a um caçador de qualquer maneira. Claro, nem todos eles não poderiam. Você não é o caçador Seldan? Perguntou um pesquisador vestido de branco, olhando para Seldan. Ele tinha a abraçadeira de Lost Day, e seu nome era Ren Yu-jun. Um dos poucos intérpretes Renkia no mundo. Tendo a misteriosa habilidade de interpretar masmorras e anomalias, eles eram tratados de maneira bastante alta, mesmo que fossem de baixo escalão, e era óbvio como Ren Yu-jun, um intérprete de Renkia, é tratado na guilda. Talvez seu tratamento seja oposto ao de Seldan. Ah sim. A razão pela qual Ren Yu-jun falou com ele era óbvia. É por isso que Seldan o ignorou e simplesmente passou, mas Ren Yu-jun o seguiu. Haha, já faz um tempo desde que eu te vi, mas estou feliz que você esteja. Sabe de uma coisa? Não me incomode. Ren Yu-jun franziu a testa quando Taylor entrou no caminho. Cabelo liso prateado, uma mulher com uma língua viciosa contraditória com seu rosto bonito. Taylor Nine, ele não poderia deixar de conhecer essa famosa caçadora. No entanto, mesmo que Ren Yu-jun não tivesse tanta fama, seu tratamento na guilda já era maior do que os super-humanos Renki S porque ele era um intérprete Renki A. Portanto, não tinha interesse nela. Você não é Taylor Nine. Você me conhece? É claro. Como posso não conhecer? Mas eu não te conheço, então não fale com a gente e vá se foder, tá ok? Eu acabei de vir para Di. Oh, vamos lá. Você é um político? É óbvio que você não veio apenas para dizer olá, quem não vê isso? Até uma criança pode ver. Taylor, que fala ou que pensa, e Ren Yu-jun, que esconde seus pensamentos, não chegaram a um entendimento. Ren Yu-jun, com uma expressão firme no rosto, falou. Isso é patético. O que você está fazendo interferindo na interpretação dos pesquisadores? O quê? Você não está fazendo nenhum progresso. Honestamente, o que você e eu fizemos até agora é o mesmo certo. Comer, cagar, dormir e olhar para a entrada da masmorra. Em seus comentários contundentes, as expressões dos membros da guilda de Lost Day, bem como de Ren Yu-jun, azedaram. No entanto, ela não estava errada. Esse tipo de masmorra é muito rara e é quase impossível que fontes de energia de éter penetrem pela entrada, então é difícil saber que tipo de comprimento de onda ela emite. Naturalmente, as máquinas caras não podiam fazer nada. A pesquisa estava indo bem. Se você não tivesse nos incomodado, teríamos feito mais progresso. Enquanto isso, o que vocês dois podem fazer aqui? Ele estava certo. Do lado deles estavam excelentes intérpretes e pesquisadores, e muitas máquinas conectadas a um supercomputador vasculhando os dados. Em comparação, o que dois caçadores podem fazer sem o equipamento relacionado? Taylor, que tinha muito a refutar, estava prestes a abrir a boca para falar quando... Bip bip bip. Um alarme que foi instalado perto da masmorra disparou e um sinal veio do supercomputador. Isso.
Uma reação da masmorra. Os pesquisadores e Ren Yu-jun não olharam para o supercomputador, mas instintivamente viraram a cabeça para a entrada da masmorra. Lá, ignorando Ren Yu-jun, estava Yu Seu-dan tocando a entrada e abrindo a enorme porta. Clique, clique. Flashes de câmeras vinham de todas as direções. Yu Ha-han se sentiu muito cansado depois de ter que lidar constantemente com a mídia. Como um dos únicos 3 super-humanos Rank SS na Coreia, e o mestre da guilda gigante, Lost Day, que se estende por todo o mundo, ele raramente interagiu com a mídia. No entanto, não há motivos para ele não dar um passo à frente, sabendo que pode reverter a situação atual com apenas uma entrevista coletiva. Um evento mutante recente. A indústria de caçadores se estabilizou nos últimos anos, então casos como uma pessoa se transformando em um mutante não se acalmariam tão facilmente. É por isso que eu disse para você preparar a dose adequada. O caso já causou bastante agitação entre os pesquisadores da companhia farmacêutica Cinética, e ele estava de mau humor por causa dos danos substanciais. Foi ainda mais quando ele pensou em Yu Seu-dan, que é a causa de tudo. Não sei como um moribundo conseguiu de repente começar a correr por aí. Foi-lhe dito que a saúde de Yu Seu-dan havia melhorado. No entanto, ele não se importou muito. Ele não achava que um caçador Rank F pudesse fazer alguma coisa. Não importa, vai se acalmar depois de mais alguns dias. Quando ele levantou a cabeça, os olhos dos repórteres brilharam intensamente. A pergunta deles era óbvia. O que você acha do super-humano que se transformou em mutante da última vez? E para ele dar respostas que incluíssem as palavras, fracasso, ou, frustrado. No entanto, ele nunca diria nada que desacreditasse a imagem de Lost Day. A imprensa estava indo bem, no entanto, ele estava esperando seu real propósito ao vir para cá. Yu Ha-han havia planejado com antecedência de assunto. Senhor Yu Ha-han, os cidadãos estão expressando suas preocupações sobre a masmorra deformada em Incheon. Ouvi dizer que você preparou contramedidas contra isso. Sim. Está certo. Temos 3 caçadores S, 30 caçadores A e um novo, intérprete de outro mundo, lá. Ele não se esqueceu de enfatizar que investiu dezenas de bilhões de won em máquinas nessa empreitada. No entanto, responder a essas perguntas não significava necessariamente que apenas perguntas favoráveis fossem feitas. Mas, ouvi dizer que o outro intérprete do mundo não está funcionando. Você pode explicar? Claro, só pode haver uma resposta. Em vez de desistir, estamos apenas tentando o nosso melhor. Tenho certeza que haverá resultados. Ele sabia que em frente a essas masmorras deformadas, a ciência sozinha nunca poderia desvendar seus mistérios. Então, o que ele havia preparado era um intérprete de outro mundo. Ele contém uma tecnologia desconhecida diferente da ciência utilizada pela Cooperativa de Anomalia Internacional. Ele tinha certeza de que haveria novidades em breve. De repente, uma comoção começou. O quê? A entrada para a masmorra deformada foi aberta? O que você está falando? Diga-me mais sobre isso. Isso já foi interpretado? Lost Day conseguiu interpretá-lo? Diga-me rapidamente. Os telefones dos repórteres em todos os lugares estavam tocando. Durante esta conferência de imprensa, talvez houvesse muitos relatórios chegando. Yu Ha-han sorriu porque este era o melhor resultado possível. O timing foi bom, pensando assim, ele olhou para um subordinado que se aproximou dele. Mestre, a interpretação da masmorra foi concluída. Eu posso ver isso. Isso não é tudo. Quando virou a cabeça, viu o subordinado com o rosto pálido segurando um telefone. Nossa guilda não interpretou. Dizem que o caçador F. Yu Seu-dan, que estava no local, conseguiu interpretá-la sozinho. O quê? Yu Seu-dan? Recitando esse nome, a expressão de Yu Ha-han lentamente endureceu. Sua guilda deliberadamente realizou a interpretação da masmorra, para que eles pudessem mudar sua imagem pública atual. Desta vez, ele tinha certeza de que funcionaria. Mas e se falhar?
Todos os repórteres em cena estavam relatando apressadamente esta notícia. As reações foram imensas. Lost Day investiu dezenas de bilhões de won em máquinas. O mestre da guilda Il-Ha-Han se gabou. Tenho certeza de que haverá resultados, mas qual foi o resultado? Por que eles se incomodaram em se apresentar? A identidade do caçador que interpretou a masmorra que nem Lost Day conseguiu. O conselho do caçador S. Taylor 9, realmente faça alguma coisa em vez de falar bobagem.